Olá, esse é o segundo vídeo do curso de Introdução à Simulação de Reservatórios do programa de verão do LNCC. No primeiro vídeo eu falei mais sobre motivação, foi um vídeo mais introdutório e descrevi como será o curso e seus objetivos, né? Esse é o primeiro vídeo em que a gente vai tratar do conteúdo propriamente dito da disciplina de simulação de reservatórios. Então, esse vídeo é dedicado a escoamento monofásico, ou seja, quando tem um único fluido escoando, né, tipicamente óleo, né, é, e, e os tópicos que vão ser cobertos são esses que estão aí, os primeiros conceitos básicos de meios porosos, principalmente definir e falar um pouco sobre as duas propriedades macroscópicas mais importantes para o escoamento monofásico, que são a porosidade e a permeabilidade. A permeabilidade é definida a partir de uma lei de escoamento, que é a lei de Darcy, eu vou falar sobre ela. Em seguida, vou fazer uma dedução da equação de escoamento em meios porosos, tá? Com escoamento monofásico. Por último, vou analisar dois casos especiais, o caso pouco compressível e o caso incompressível, para tentar entender um pouco melhor o comportamento dessas equações complexas que são obtidas da dedução direta das equações. Então, para começar, assim, até antes de entrar em porosidade e permeabilidade, né, é, uma primeira questão assim é definir o conceito, o que é um meio poroso, né? Então, uma definição bastante genérica, sim, seria dizer que um meio poroso é um sólido que tem espaços vazios, né? Mas essa definição talvez seja genérica demais, como essas duas figuras aí ilustram. Ambas são sólidos com espaços vazios, mas na verdade o tipo de, de meio, né? Por exemplo, uma rocha que contém é, óleo nos seus espaços vazios está muito mais relacionado ao meio da direita do que o da esquerda. Tá? Então, para a gente levar isso em consideração, são necessárias hipóteses adicionais de homogeneidade, né, escala, que para a gente definir o que a gente vai considerar como meio poroso. Né? Então, basicamente, estão descritas ali o tamanho dos poros pequeno em relação ao tamanho da amostra e a distribuição de poros é relativamente homogênea na amostra. Tá? Estão listados ali diversos exemplos, tanto de meios porosos naturais como de meios porosos artificiais ali, por exemplo, tecidos, né? E, em particular, a gente, nesse curso que trata de simulação de reservatórios de petróleo, está interessado principalmente em rochas, né? Rochas que contenham hidrocarbonetos, né? Então, é o que está escrito aí nesse slide, né? Reservatórios de petróleo são meios porosos naturais, né? Que constituídos por rochas sedimentares, onde se encontram hidrocarbonetos em estado líquido ou gasoso, tá? É, como a gente está interessado em escoamento, né, a gente vai tentar olhar para as propriedades relevantes do meio poroso para modelar esse escoamento. Tá? Então, essas propriedades relevantes são duas: a porosidade e e a permeabilidade. Tá? A porosidade está basicamente a fração volumétrica de espaço vazio em relação ao volume, fração volumétrica em relação ao volume total. Né? E a permeabilidade está associada à capacidade do meio de deixar o fluido escoar. Né? Tem meios que são mais fechados, um fluido tem mais dificuldade de escoar naquele meio, tem meios que são mais abertos e permitem um escoamento mais fácil. Né? Bom, começando pela porosidade, a porosidade, como eu já disse, é a fração do volume total ocupada
pelos poros, né, ou pelo espaço vazio. Então, se tá aqui essa formulinha, né, da, da porosidade, né? Se Vp é o volume de poros, né? Então a porosidade é a razão entre o volume de poros e o volume total, né? Como o volume de poros é igual ao volume total menos o volume de sólidos, a gente tem essa relação aqui também, tá? E aqui nesse slide também fala sobre porosidade efetiva, tá? Na verdade, para escoamento que a gente está interessado são poros que estão conectados, né? Como nessa figura aqui da direita, tá? Poros isolados, como por exemplo uma dessas esferas aqui, ou bolas que estão aqui, mesmo que exista fluido aqui nesse poro, ele não vai fluir, não vai sair dali, tá? Então, a porosidade tipicamente é determinada através de experimentos de laboratório. Na verdade, pode ser determinada através de experimentos de laboratório, de outras formas também, por ferramentas em poço, até mesmo por modelagem sísmica e geológica, né? E existem vários métodos de laboratório, tem um que chama expansão gasosa, que eu não vou descrever aqui, e também por embebição, se você tiver o fluido, o meio poroso vazio, vamos dizer assim, e substituir e preenchê-lo com um fluido de densidade conhecida pela diferença de peso, você pode determinar qual é o volume que foi ocupado pelo fluido e, portanto, qual é o volume de espaço vazio naquele meio poroso, né? Valores típicos são nessa faixa, eu diria, de 0,1 até 0,25, 0,3, tipicamente aqui nessa faixa, de 0,15 a 0,25, muitas vezes, na maioria das vezes, também a porosidade é expressa em termos de porcentagem, né? Então, tipo 15%, né? Ou 25%, né? Bom, permeabilidade agora, e a permeabilidade está associada à lei de Darcy, uma lei empírica sobre o escoamento em meios porosos, tá? Ela é definida através dessa lei de Darcy, tá? E ela está relacionada, como eu já mencionei anteriormente, à capacidade do meio de permitir o escoamento de fluido, né? Então, a definição de permeabilidade é baseada num experimento que foi executado por esse engenheiro aí, Darcy. Ele trabalhava no abastecimento de água da cidade de Dijon, lá na França. Ele é um engenheiro francês. E ali por volta de meados do século XIX, ele bolou um experimento que está meio que descrito aqui nessa foto que é do trabalho original dele, né? Então ele injetava aqui água, no caso. Isso aqui é uma coluna cheia com meio poroso, né? E ele tinha aqui os medidores de mercúrio, né? Então ele injetava água. Aqui ele recolhia a água que era injetada, depois de passar pelo meio poroso, ele media a pressão aqui na entrada e a pressão na saída, tá? Então, e o que ele observou, né, é que usando a água, né, que é um fluido incompressível, né, e na verdade isso vale para qualquer fluido incompressível, a vazão, né, desse fluido, né, vazão, sei lá, em metros cúbicos por segundo, por exemplo, escoando através de um meio poroso é proporcional à diferença de potencial, tá? E a área exposta ao fluido, tá? É diretamente proporcional, né? Tem uma relação direta com a diferença de potencial e a área exposta ao fluido. E é inversamente proporcional ao comprimento, tá? Então, é o que está aparecendo nessa fórmula aqui, tá? Que é a vazão,
que eu estou injetando aqui em cima. Ela é proporcional à área e à diferença de potencial. Nota que aqui a diferença de potencial é dada pela diferença de pressão aqui, que é medida na entrada e na saída, mas tem também o peso da coluna, tá? De fluido. E é inversamente proporcional ao comprimento da amostra. Estou injetando aqui nessa direção, no caso na direção vertical, né? E aqui aparece uma constante de proporcionalidade, né? Que por enquanto estou chamando de alfa, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora no próximo slide. Tá? Então essa constante de proporcionalidade depende tanto do meio quanto do fluido, né? E nota o seguinte, com relação ao fluido, né? Quanto mais viscoso for o fluido, mais difícil vai ser escoar ele por um meio poroso, tá? Se você pensar em, por exemplo, água e um óleo bem pesado, assim, ou se você pensar, por exemplo, em gás que é muito pouco viscoso, né? É muito mais fácil você injetar e fazer um gás passar por um meio poroso do que um líquido, né? Então, por isso, nessa constante de proporcionalidade, a viscosidade do fluido aparece aqui no denominador, né? Quanto maior a viscosidade, mais difícil, mais pressão, diferença de pressão você precisa aplicar para conseguir a mesma vazão, tá? E aqui aparece uma constante K que depende só do meio, tá? Meios podem ser mais ou menos fechados para fluido, isso depende tanto vamos pensar assim em termos, depende tanto da porosidade, né, qual é o espaço vazio, mas não somente, tá? Depende também de como que é a organização dos grãos ali dentro do meio, tá? Então, isso é uma característica física do modelo, né? É uma característica geológica, no caso aí de reservatórios de petróleo, né? Quando você está falando de rocha natural, né? Então, e que essa característica do modelo do meio que te dá aí uma proporcionalidade entre vazão e diferença de potencial, né? Então, substituindo esse alfa naquela figurinha de antes, assim, se a gente parar na fórmula anterior, né? Se a gente olhar aqui, a gente tinha Q proporcional a A vezes a diferença de potencial sobre H. Então, se eu dividir por A, eu tenho vazão dividido por área, né? Vazão é metro cúbico por segundo, a área é metro cúbico, então eu tenho velocidade, né? Metro por segundo. Então eu tenho que velocidade K sobre μ, delta do potencial, e dividido pelo H, que é o comprimento do meio poroso, tá? Então, aquela lei experimental empírica observada lá pode ser escrita dessa forma, tá? Essa velocidade que aparece não é exatamente a velocidade que o fluido escoa, né? E isso está explicado aqui. Por quê? Porque o fluido só vai escoar na parte que está aberta, né? Então, na verdade, você teria que dividir naquela fórmula onde se escreveu V igual a Q sobre A, né? Você deveria dividir pela área que está
aberta ao fluxo, né? Ele não escoa pelos grãos, né? Então, quer dizer, nessa figura aqui seria essa parte que está em verde aqui, né? Então, se você fizer essa substituição, como está mostrado lá, aquela velocidade que aparece lá, na verdade, tem que ser dividida pela porosidade para obter a velocidade, digamos assim, real do fluido, né? Então, essa velocidade é chamada de velocidade superficial, velocidade aparente, algumas vezes também, ou velocidade de Darcy, tá? Então, se a gente pegar lá aquela equação lá, né? Aquela equação dizia que V é igual a K sobre μ delta φ sobre L, né? Então, se eu isolar K, eu tenho essa expressão aqui, né? K é V μ L sobre delta φ, e aqui eu posso fazer análise dimensional para saber qual é a dimensão de K, né? Então, se eu substituir todos os termos, por exemplo, velocidade é comprimento dividido por tempo, etc., né? Se eu fizer todos os cancelamentos aqui que aparecem, eu chego à conclusão que a permeabilidade tem dimensão de área, tá? A unidade mais utilizada em engenharia de reservatório é o Darcy, né? E o Darcy é a velocidade, a permeabilidade que corresponde a você considerar uma injeção de um fluido de viscosidade 1 cp com velocidade 1 centímetro por segundo num meio poroso num meio poroso com 1 centímetro quadrado de área e 1 centímetro de comprimento e uma diferença de potencial de 1 atmosfera, tá? Então, se você considerar tudo isso, fizer a continha quanto é que dá para as unidades no sistema SI, que é metro ao quadrado, você vai chegar à conclusão que um Darcy é uma fração muito pequena do metro quadrado, tá? Mas assim, o que você observa, né, em meios porosos naturais são valores de permeabilidade muito mais nessa ordem de grandeza aqui, né? Então, por isso essa unidade tem tanta utilidade, né? Então, valores típicos aí de permeabilidade, reservatório de petróleo estão nessa faixa. Para alguns tipos de reservatório, você pode considerar valores muito mais baixos, né? Mas tipicamente ali na ordem de centenas a alguns poucos milhares de milidarcies, né? Ou seja, na faixa de 0,1 até poucos darcies, tá? Embora tenha interesses reservatórios muito mais fechados, tá? Também, especialmente aí com o tight oil, tight gas, né? Que tem tido muito interesse aí. Bom, se você pegar aquela razão entre ΔΦ e comprimento, né, H, e você tomar o limite quando H vai para zero, que vai aparecer a derivada, né, e aí você vai chegar a essa forma, que é a forma diferencial, né, da lei de Darcy, né, que diz que a velocidade é proporcional à derivada do potencial, tá? Aqui a constante de proporcionalidade é aquela mesma, né? O K, que é a permeabilidade, depende do meio, e a viscosidade do fluido. E aparece um sinal de menos, né? Porque o escoamento se dá do maior para o menor potencial, tá? Então, assim, se esse
maior potencial está alinhado com essa direção do maior para o menor está alinhado com o eixo, né, do eixo Z aqui no caso, né, essa derivada vai ser negativa, né, e portanto eu tenho que ter um valor negativo aqui para ter uma velocidade positiva, né. Bom, se eu dessa fórmula aqui, eu generalizo para o escoamento multidimensional. Se for um meio homogêneo, né, que tem um valor único de permeabilidade, e também se o fluido tiver viscosidade constante, né, então eu generalizo substituindo a derivada pelo gradiente. Tá? Então está aqui a lei de Darcy multidimensional nessa forma aqui que diz que a velocidade de escoamento no meio poroso é proporcional ao gradiente de potencial ou gradiente de pressão. Tá? Bom, em geral, a permeabilidade varia com espaço. Isso é muito claro, assim, meios porosos naturais resultam de processos geológicos complexos que acontecem ao longo de milhões de anos, né? Então, as características de um meio poroso variam muito de acordo com a posição que você está, né? E uma outra propriedade que a permeabilidade tem é que ela varia também bastante com a direção, né? A anisotropia. Então, assim, tipicamente, se você pensar em termos de rochas sedimentares, né, que são as rochas que a gente considera, né, em reservatórios de petróleo, né, derivam de processos geológicos de deposição de sedimentos durante milhares de anos, né, deposição sedimentos que vão se acumulando um por cima do outro e vão sendo comprimidos à medida que mais sedimentos aparecem e o peso das camadas acima vai apertando aqueles que estão embaixo e resulta na formação dessas rochas sedimentares, né? Então, por esse próprio processo assim, de compressão, é bastante comum que a permeabilidade na direção horizontal seja maior que a permeabilidade na direção vertical. Tá? Tipicamente, um valor típico é a permeabilidade na direção vertical ser 1/10 da permeabilidade na direção horizontal. Tá? Então, a permeabilidade, no seu caso, a forma mais genérica de representar seria um tensor, né? E que varia espacialmente, né? Um valor para cada ponto do espaço. Né? No entanto, é muito comum assumir que você alinhou os seus eixos coordenados com as direções principais e considerar que o K é diagonal, tá? Como está ali nessa fórmula aqui embaixo. Tá? Então, assim, tipicamente você tem direções de deposição, né? E tipicamente você procura alinhar a sua malha de simulação com essas direções, então é razoável considerar esse tipo de aproximação aqui. Tá? Bom, então, para concluir essa parte de permeabilidade, algumas observações genéricas aí, gerais, adicionais sobre o que eu já falei aí sobre permeabilidade, né? A gente falou de potencial, né? No contexto de fluidos incompressíveis, né? Para fluidos compressíveis, a densidade depende da pressão, então teria que alterar ali a definição para levar isso em consideração.
Uma outra observação é que você pode assumindo certas propriedades assim do meio poroso ou certas configurações do meio poroso, você pode deduzir a lei de Darcy a partir das equações de escoamento de fluidos usual, né, em mecânica dos fluidos, né? Uma outra observação é que a lei de Darcy tem limite, embora seja muito utilizada assim cubra uma grande gama de situações, ela tem limitações, ela se aplica apenas a escoamentos lentos, e esse é o caso mais comum em engenharia de reservatórios, tá? Existem extensões da lei de Darcy para cobrir outras situações, e uma observação final é que essa lei de Darcy, né, de vazão proporcional ao gradiente de pressão, é semelhante, por exemplo, à lei de Fourier, né, que diz que a quantidade de calor transferida é proporcional ao gradiente de temperatura, ou a lei de Fick da difusão, né, que diz que a velocidade é proporcional ao gradiente de concentração, né? Bom, então, com isso a gente descobriu porosidade e permeabilidade, e agora vamos passar para a dedução aí da equação de escoamento monofásico, tá? Então, o objetivo aqui é obter uma equação diferencial que vai modelar o escoamento de um fluido, né, em um meio poroso, né? Então, a gente vai utilizar um princípio básico que é bastante razoável e natural, né? Que é a lei de conservação de massa, né? Então, em um volume de controle fixo no espaço, a variação de massa num certo intervalo de tempo tem que ser igual à massa que entrou menos a que saiu pelas fronteiras desse volume de controle que eu fixei, ou por ação de fontes ou sumidores que estejam colocando ou retirando massa ali. Ou seja, basicamente essa lei diz que não há como criar massa, né? Então, ela está descrita, né, nesse quadrinho aqui, o que entra menos o que sai tem que ser igual ao que acumulou num determinado intervalo de tempo. A gente vai pegar essa lei de conservação e vai combinar com a lei de Darcy para obter a equação diferencial que modela o escoamento, tá? Então, a partir de agora, o que eu vou fazer começando aí com o volume de controle, ver quem são esses termos, qual é a quantidade de massa que entra, qual a quantidade de massa que sai, e o que se acumula. E essa dedução aqui é muito parecida com a dedução de várias outras equações diferenciais que envolvem leis de conservação, tá? Eu vou considerar aí um volume quadrangular ali, como está descrito aqui. E aqui são as componentes da velocidade em x, né? Em y e em z, né? E esse paralelepípedo aqui, né? Alinhado com os eixos coordenados dessa forma, tá? Então, primeiro vamos olhar para qual que é a acumulação de massa, né? Qual é a variação de massa num intervalo aí dado, né? Entre t e t mais dt, né? Um intervalo de tempo dt, né?
Então, a massa num tempo t qualquer, eu basicamente a massa é a integral da densidade, né? Só que a densidade considera o volume total, né? E a gente, no caso de meios porosos, a gente só tem o volume poroso. Por isso a gente tem que, para obter volume poroso, multiplicar pela porosidade aqui, né? E nota que eu estou considerando que naquele volume de controle eu posso ter valores de porosidade e densidade dependendo arbitrariamente ali dentro tanto do volume, né? Por isso a dependência em x, y e z, como do tempo, né? Então, num determinado tempo, se eu integro toda essa coisa aqui, eu tenho a massa total, né? Massa é densidade vezes volume, né? E aí a variação de massa é fácil de ver, essa é a diferença entre essa expressão em t mais dt e essa mesma expressão em t. E essa diferença aqui no tempo, né, eu posso usando basicamente o teorema fundamental do cálculo, né, escrever ele como a integral da derivada em relação ao tempo dessa função φ-ρ, né? Então, essa aqui é a variação de massa. Então, eu vou guardar essa expressão aqui que eu vou depois utilizá-la mais na frente, tá? Agora a gente vai olhar para o que é massa que entra e massa que sai, tá? E eu vou olhar para cada um desses. Eu vou olhar para cada uma dessas faces que estão aí, né? Então, começando por essa face aqui, essa face é uma face que é perpendicular ao eixo x, tá? E, portanto, ela está variando aqui em y e z, né? Então, eu tenho aqui um retângulo de tamanho dy, de área dy vezes dz, tá? E essa velocidade aqui é a componente da velocidade perpendicular a essa face, né? Portanto, paralela ao eixo x, né? Por isso Vx aqui. Então, se eu quero a massa que está entrando, eu tenho que multiplicar pela densidade, né? Tem que multiplicar a velocidade pela densidade. Se eu quero encontrar a massa que está entrando por unidade de tempo, né? Então, por isso, essa integral, né, ao longo dessa face da função ρ vezes Vx, né? E isso aqui vai ter sinal positivo para a massa entrando, né? Porque se a velocidade estiver apontando na mesma direção do eixo x, eu tenho massa entrando e também tenho Vx na mesma direção, então Vx é positivo, tá? Agora eu vou passar para a outra face que está oposta a essa que eu acabei de ver, né? Então, de novo, é uma face que é perpendicular ao eixo x, mas agora ela está na posição x mais dx, tá? Aqui um pouco mais do lado direito à frente dessa daqui, né? Então, novamente, a mesma consideração, a massa por unidade de tempo, né? A vazão mássica, né? Eu tenho que multiplicar a velocidade pela densidade, tá? E agora, nota o seguinte, se essa componente aqui na direção x estiver alinhada com o eixo x, eu tenho massa saindo nesse caso, né? Então, se eu quero considerar como positiva a massa que entra, eu tenho que colocar
é um sinal de menos aqui, tá? Então, se eu for considerar a massa total que atravessa essas faces, essas duas faces que eu considerei, né, que são as perpendiculares ao eixo x, naquele intervalo de tempo que a gente está considerando, de tamanho dt, né, entre t e t mais dt, aí eu tenho que integrar e o total que passa por essas duas faces é a soma daquelas duas expressões que eu obtive ali anteriormente, tá? Então, se eu substituo essas expressões aqui para essas duas funções que dão a vazão mássica, né? Recorda que essa vazão mássica era dada por uma integral dupla, né? Do mesmo tipo de expressão, só que no caso da face mais à direita, tinha um sinal de menos aqui para levar em consideração aquela questão do que era massa entrando, o que era massa saindo, né? E aqui, novamente, como no outro caso, eu tenho que uma diferença dessa função aqui em x mais dx menos a mesma função avaliada em x. E essa diferença eu posso colocar como a integral da derivada, né? Então, a integral em x da derivada em x, né? E aí, quando eu acrescento essa terceira integral aqui, a integral em x, né? Eu tenho integral em x, em y e z, eu tenho uma integral de volume, né? Então, a conclusão é que a variação de massa por aquelas duas faces ali, considerando as duas faces perpendiculares ao eixo x, é dada por essa expressão aqui, né? Uma integral no tempo da integral do volume da derivada da vazão mássica em relação a x, né? Aí para ter toda a massa que entrou e saiu, para ter esse balanço de massa do que passa pelas faces todas do volume, eu tenho que fazer a mesma coisa nas direções y e z e vou obter expressões semelhantes substituindo o x aqui, do vx e o x aqui da derivada, por y e z, respectivamente. Então, o total vai ser isso daqui, tá? Essa parte aqui, a que eu acabei de obter ali, a que corresponde a massa fluindo pelas faces perpendiculares ao eixo x, essa pelas faces perpendiculares ao eixo y, essa pelas faces perpendiculares ao eixo z, né? E essa soma das derivadas parciais aqui é o divergente, né? Então, eu tenho essa expressão aqui que diz que o total da massa está associado ao divergente dessa quantidade aqui, ρV, né? Bom, já cobri aí a acumulação de fluido e já cobri entrada e saída pelas fronteiras do volume poroso. Falta agora considerar a entrada e saída de massa por fontes ou sumidouros, né? No caso dos problemas que a gente está interessado aqui, tem entrada e saída de fluido, né, sem ser pelas fronteiras, quando você perfura poços, né? Você perfura poços para extrair o óleo, né, o petróleo que você quer produzir, e você também perfura poços para injetar fluidos, tipicamente água ou gás, para empurrar o óleo que está presente no reservatório em direção aos poços produtores, tá? Então, para a gente tratar esses poços, tem algumas considerações que estão descritas aqui, né? A primeira coisa é que o raio dos poços é da ordem de centímetros, tipo alguma coisa na faixa de 30 centímetros ou coisa parecida, né? E por outro lado, a distância entre poços é da ordem
tipicamente de centenas de metros, tem diversos tipos de reservatórios com diversos tipos de expansão, de proximidade entre os poços, mas tipicamente são alguma coisa como pelo menos uns 100 metros, né? Então, assim, embora os poços formem um buraco assim dentro do reservatório, essas considerações de escala aqui tornam, na maioria dos casos, né, ou em muitos casos, ser mais conveniente tratar poços como fontes ou sumidores pontuais e não como condições de fronteira do problema, tá? Então, continuando aí com essa questão dos poços, a gente geralmente, né, trabalha com vazão volumétrica, que é o que você mede mais, né? E aí, então, por isso, essas equações estão sendo deduzidas aqui em termos de vazão volumétrica, né, tipo metros cúbicos por segundo. E está sendo positivo quando eu estou adicionando massa, né, coerente com o que eu fiz lá no fluxo através das fronteiras do volume de controle. E é negativa quando eu estou extraindo massa, né? No caso, seria um sumidor, aqui seria um poço de produção e uma fonte seria um poço de injeção. E daí para a massa agregada a um volume V, que tenha uma fonte, um sumidor, um poço ali, né, se o volume de controle tiver um poço ali, eu tenho que considerar essa expressão aqui. Esse Q é uma vazão volumétrica específica, né, por unidade de volume, por isso a integral no volume aqui, tá? Sinal positivo para injeção, como já falei antes, e negativo para produção, né, acréscimo ou retirada de massa. Bom, agora eu tenho todas as partes e eu vou dizer aquela lei de conservação, né? Eu vou dizer que isso aqui, se vocês recordarem lá, foi o primeiro termo que eu descrevi, é o que da acumulação de massa, né, ou a variação de massa no volume de controle. Essa parte aqui é o termo que dá a entrada e saída de massa pelas faces do volume de controle, e esse aqui é o que dá a entrada e saída de massa por fontes pontuais dentro do volume de controle, né? Então, todos eles envolvem uma integral no volume, uma integral no tempo aqui. Então, se eu juntar todas essas coisas aqui dentro de um único integrando, eu chego a essa equação, uma equação dessa forma aqui. E essa equação é válida para qualquer volume de controle, para qualquer intervalo de tempo, tá? Então, para isso ser possível, esse integrando tem que ser nulo, tá? Identicamente nulo. E então essa equação aqui é a equação de balanço de massa, ou também chamada equação da continuidade, né? Que está descrita aqui. Esse é o termo que a gente chama termo de acumulação, né? Que dá a variação de massa, né? Basicamente por compressão ou expansão, né? do fluido, né? Esse termo divergente aqui é o que dá a saída ou entrada de massa pelas fronteiras, e esse aqui é um termo de fontes pontuais, tá? Entrada e saída de massa por injeção ou produção, tá? Então, se a gente combinar agora essa equação que eu acabei de deduzir, que é a equação de balanço de massa, com a lei de Darcy, que é aquela que a gente viu ali quando estava falando
da permeabilidade, né? Chegou a essa forma diferencial aqui. Se agora eu substituo, nota era ρV aqui, né? Se eu substituo o V por essa expressão da lei de Darcy, essa é a forma geral para a equação de escoamento monofásico em meios porosos, tá? E aí, K, como a gente já tinha falado antes, geralmente é considerado um tensor diagonal conhecido, tá? E função da posição, e em geral a gente não considera variação no tempo da permeabilidade, na maioria dos casos, nos casos mais comuns. E a gente considera que a densidade, a porosidade e a viscosidade podem variar com a pressão, no caso mais geral, né? E de fato varia, a gente pode fazer hipóteses mais simplificadoras, mas uma rocha porosa, se você submeter a ela mais pressão, ela tende a aproximar mais os seus grãos e diminuir o espaço vazio, por exemplo. Da mesma forma, o fluido também, especialmente se for um gás, né, pode ter uma variação expressiva da densidade com a pressão, e assim como a viscosidade também, tá? Então, nessa equação, a gente assume que essas funções são conhecidas, tá? Bom, aquilo ali era a equação, né? Agora eu tenho que, para finalizar a especificação do problema, eu tenho que adicionar condições iniciais e de fronteira, né? Em termos de condição inicial, o que é mais comum em simulação de reservatório é considerar que inicialmente tem equilíbrio hidrostático, né? O que significa essencialmente que o reservatório está em repouso, o fluido está em repouso no reservatório, ou seja, ele não se movimenta antes de você começar a abrir poços para produzir, para injetar, que vão dar um caráter dinâmico do escoamento, né? Antes disso, ele está em equilíbrio, está sem movimentação de fluido. Isso é a hipótese mais usual para condição inicial, né? E o que é mais comum é você especificar a pressão num certo nível de profundidade, que a gente normalmente denota pelo datum, né? E daí utilizar essa condição de equilíbrio aqui, né? Especialmente essa na direção Z, quer dizer, o equilíbrio vai depender apenas, a pressão vai variar apenas ao longo da direção Z, quer dizer, quanto mais profundo do reservatório, maior a pressão, porque aquela pressão suporta uma coluna de fluido, um peso de coluna de fluido maior, né? Então, em particular, se a densidade for constante, né, essa regra aqui vai te dar uma linha reta, né? Vai te dar P igual a ρGZ, então é isso que está descrito aqui, né? A condição de fronteira mais usada é fluxo nulo, né, no reservatório tipo fechado, né? E embora se encontre também condições de fronteira onde a pressão é mantida num certo nível, por exemplo, se tiver um aquífero em contato ali com o reservatório produtor, né, que tem óleo, né? Se tiver um aquífero, especialmente se for um aquífero de grandes proporções, você pode imaginar que, por exemplo, aquele aquífero tem um volume suficiente para manter uma pressão constante ao longo de todo o processo, né? Ou outro tipo de modelo que te dê uma variação de pressão ao longo de tempo pela ação desse aquífero, tá? Bom, em resumo, agora colocando tudo junto aí, está aqui a equação diferencial, que é aquela que a gente obteve com a lei de conservação de massa, combinada com a lei de Darcy. Temos a condição inicial, e aqui condição de fronteira tem
condição de fluxo nulo numa parte da fronteira, que eu estou denotando aqui por gama N, né? E uma pressão especificada numa parte ou outra da fronteira, que eu estou denotando de gama D, né? Esse N de Neumann, né? Normalmente essa condição é referida como condição de Neumann, e esse D de Dirichlet, essa que normalmente é referida como condição de Dirichlet, né? E esse ômega que está aqui é o domínio de interesse, é o reservatório, né? E a fronteira dele é gama, e é formada dessas duas partes aqui, ó, uma parte gama N, onde está especificada essa condição de contorno aqui, vazão nula, e uma outra onde está especificada essa condição de especificação de pressão, né? E além de passar essas informações, essa equação com essas condições inicial e de fronteira, você ainda precisa de ter as relações de ρ, φ e μ em função da pressão, que são as equações de estado, tá? Bom, então assim, se você olhar aquelas equações, elas formam um sistema ali, junto com a equação diferencial, junto com as condições de fronteira, né? Um sistema de equações não lineares, né? Bem complexo, porque não linear por conta das dependências de ρ, φ e μ na pressão, né? Então, assim, nesse nível de generalidade, você só consegue resolver esse problema com técnicas numéricas aproximadas, né? É até difícil entender assim qual é o comportamento. Então, para isso, a gente vai agora até o restante, até o final da aula, a gente vai considerar algumas hipóteses simplificadoras que vão resultar em versões das equações que resultam em algumas EDPs bem clássicas, cujo entendimento é bem conhecido, né? Que modelam diversos outros fenômenos físicos e cujo entendimento matemático é bastante grande, né? Então vamos começar introduzindo aí o conceito de compressibilidade, né? A compressibilidade é a taxa de variação do volume com a pressão, né, por unidade de volume, né? Quanto que a compressibilidade é assim, quanto que o fluido se comprime ou expande conforme eu vario a pressão, né? Então, se eu considerar assim aqui dividir pela massa aqui em cima, embaixo, né? Eu posso passar disso aqui para densidade, né? Então, a compressibilidade do fluido é dada por essa relação aqui, 1 sobre ρ, dρ, dp, né? E aí, se eu fizer essa hipótese aqui de compressibilidade constante, né, que é boa para líquidos, assim, né? Um líquido ideal, o que a gente chama de líquido ideal, né? Então, se eu souber a densidade numa certa pressão dada, né, eu posso resolver isso daqui, né? Isso aqui é CFdP igual a dρ sobre ρ, dρ sobre ρ quando eu integrar dá o logaritmo, e aqui dá CF ΔP, né? Então, retirando o logaritmo, aparece a função exponencial aqui, né? Então, essa é a relação que segue dessa definição de compressibilidade, se eu assumir que a compressibilidade é constante, tá? E aí nota que se eu agora as derivadas, né, de ρ ficam facilmente associadas a derivadas de P, porque quando eu derivar isso aqui, a derivada da função exponencial é a própria função exponencial, né? Então, a derivada disso aqui é
CF, que sai por causa da regra da cadeia, vezes isso próprio aqui, que é ρ, né? Então é isso que está aparecendo aqui, né? dρ dx é CF, ρ dp dx, etc. E o gradiente de P, então, né? Que é esse vetor formado pelas... o gradiente da pressão, né? Formado pelos gradientes da pressão, é igual a 1 sobre a compressibilidade vezes ρ vezes o gradiente da densidade, tá? E aí, se eu substituir essa expressão substituir aqui tinha um gradiente de pressão, substituir pelo essa identidade aí entre o gradiente de pressão e o gradiente de densidade, né? Eu tenho isso aqui, né? Se eu fizer hipóteses adicionais aí, ignorar os efeitos gravitacionais e ignorar a presença de fontes e sumidouros e ainda assumir que φ e μ são constantes, né? Eu posso, enfim, tirar o φ, assumindo constante, né? Tirar o φ, tirar o CF, que eu já assumi que é constante, o μ, e chegar a essa expressão aqui, tá? Que é a equação da difusividade linear, né? E é bem conhecida, por exemplo, quando você estuda problemas de transferência de calor, né? Enfim. Para cá, diagonal, isso aqui pode ser expandido, o divergente e o gradiente, dessa forma, né? Então essa seria a equação, tá? Se você ainda fizer hipóteses adicionais de homogeneidade e assumir também que a permeabilidade é isotrópica, né? Então, Kx igual a Ky igual a Kz, tudo constante, então eu posso tirar aqui todos para fora desse sinal e o único valor K, né? Então aparece aqui essa expressão aqui, né? Que é a soma das derivadas segundas, que é o laplaciano, né? Então, se você escrever lá a equação, você pode escrever dessa forma, né? dρ dt igual a alfa laplaciano de ρ, né? E alfa é uma constante sobre essas hipóteses aí que eu adicionei. Alfa é essa constante aqui igual a K, que eu estou assumindo que é uma permeabilidade constante, φ, que eu estou assumindo também que é uma porosidade constante, μ, que eu estou assumindo que é uma viscosidade constante, e a compressibilidade do fluido, que eu estou assumindo constante também, né? Então essa é uma equação do calor que você estuda nas primeiras, logo de cara, quando você faz qualquer curso de equações diferenciais parciais, mesmo a nível de curso de graduação, né, em cálculo, né? Bom, só para... ali a gente trabalhou com densidade, então só para mostrar que é o que é mais comum, assim, tem um jeito de passar de densidade para pressão, tá? Então eu vou tentar fazer isso aqui rapidamente, tá? E envolve essa hipótese adicional de pequena compressibilidade. Lembra que a gente tinha dito que ρ era com compressibilidade constante, a gente pode dizer que ρ era ρ0 vezes exponencial de CF ΔP, né? Essa exponencial, se o CF for pequeno, eu posso expandir em série de Taylor dessa forma aqui, né? Considerar só uma expansão em série de Taylor com um termo, né? E aí gera uma expressão mais direta entre as derivadas da densidade e da pressão, tá?
porque aí não aparece mais a densidade aqui, mas aparece apenas esse ρ0, que é um valor constante, né? Então, as derivadas da densidade ficam expressas como uma constante vezes a derivada da pressão, né? Então, se eu pegar aquela equação que a gente viu no slide anterior, né? E substituir essas relações aqui, né? A gente chega numa equação desse tipo aqui, tá? Que é muito similar, né? Uma constante, na outra equação a constante estava aqui, né? Nessa a constante está aqui, mas isso tanto faz, né? E é da forma assim, d de P, d de T igual a constante vezes Laplaciano de P, tá? Também a gente pode considerar, e geralmente considera a compressibilidade da rocha, né? Assim, a rocha porosa, ela também tem uma certa maleabilidade em relação à pressão, né? Maior ou menor, dependendo, né? E por isso a gente define uma compressibilidade em termos da porosidade. Nota que essa compressibilidade é uma compressibilidade, no fundo, assim, de como que os grãos se rearranjam e diminuindo o espaço vazio quando você exerce pressão, né? Não é que quer dizer, na verdade, os grãos a gente considera sólidos incompressíveis em geral, tá? Então, por isso, aqui está sendo denotado compressibilidade da porosidade, é uma compressibilidade da rocha, tá? E definindo dessa forma, né, eu posso pegar aquele termo de acumulação lá, onde aparece a porosidade e a densidade, né, e fazer aí umas manipulações com a regra do produto, etc., e substituir essa opção, essa definição aqui de compressibilidade, e aí vai me aparecer isso aqui, tá? Vai me aparecer um termo de compressibilidade total, que é a soma da compressibilidade, essa compressibilidade aqui da rocha, com a compressibilidade do fluido, tá? E então, por fim, resulta nessa equação aqui que é a forma final aí da equação de escoamento pouco compressível em meios porosos, né? E tem uma observação aqui sobre que ainda existiria uma dependência de φ em P, mas essa dependência geralmente é ignorada assim, para tornar essa equação uma equação linear simples e idêntica à equação do calor, né? Como a gente mencionou anteriormente, tá? Bom, por fim, a última coisa que eu vou fazer aqui nessa aula de hoje é considerar uma situação unidimensional de fluido incompressível, né? Na situação de fluido incompressível, da zero, fluido e rocha incompressível, né? A compressibilidade é nula, desaparece aquele termo de derivada temporal, a gente fica com essa equação aqui, né? Laplaciano igual a zero, isso é o protótipo das equações elípticas, também é bastante estudado em cursos mesmo elementares, assim, de equações diferenciais parciais, tá? Se a gente considerar ali fluxo unidimensional num certo intervalo 0L, né? Está ilustrado aqui do lado aqui, e fixar a pressão nas duas extremidades, né? Dizer que na extremidade 0 é P0 e na extremidade L é PL, né? Eu tenho aqui uma equação diferencial muito simples de resolver, né? Eu integro uma vez, integro duas vezes e obtenho
essa solução aqui, que é uma solução linear, né? E nota que ao integrar na primeira vez, eu chego à conclusão que a derivada em relação a P é uma constante, né? E igual a esse gradiente aqui de pressão, né? Esse PL menos P0 sobre delta L, sobre L, né? E então, assim, como eu estou considerando nessa equação aí permeabilidade constante, viscosidade constante, etc., isso implica que a velocidade e a vazão são constantes em todos os pontos do domínio, tá? E agora eu vou querer fazer uma observação sobre heterogeneidade para concluir, tá? Então eu vou considerar essa mesma equação, mas agora eu não estou mais considerando que o K é constante, então eu estou admitindo que o K varia, por isso aparece essa expressão aqui, em vez de aparecer o Laplaciano de P, como estava no slide anterior, né? Eu estou colocando duas condições aqui. Na extremidade da esquerda, né, em x igual a zero, eu estou especificando qual é a pressão, e na extremidade da direita, em x igual a L, eu estou especificando qual é o valor de gradiente de pressão, tá? Então, se eu integrar a primeira vez de 0 a L, na verdade, desculpe, de x a L, né? Eu chego a essa expressão aqui, né? Que me dá aí o perfil de pressão ao longo da amostra. Nota o seguinte, nessa coisa aqui, que é essa integral, o K está aparecendo aqui no denominador, tá? A variação do K está aparecendo aqui no denominador, né? Mas, por outro lado, assim, a velocidade continua tendo que ser constante. Isso até é uma consequência do próprio fato do fluido ser incompressível, né? Se você tivesse variação de velocidade, você tinha que admitir que o fluido se comprimiu ou se expandiu em algum trecho, né? O que não é possível num fluido incompressível, né? Mas isso também é consequência aqui da dedução. Nota que quando eu integro a primeira vez, eu tenho essa expressão aqui. Isso aqui é uma constante, né? Então, na verdade, esse termo aqui é uma constante, μ é uma constante, né? Então, a velocidade é constante. E aí, a velocidade é constante, mas o gradiente de pressão pode variar, né? Então, é isso que eu vou mostrar aqui nesse último slide, tá? Então, o que acontece aqui? Esse é um meio em que ele é formado por trechos de permeabilidade uniforme, de mesma permeabilidade, tá? Cada uma dessas cores representa um valor distinto de permeabilidade, né? Então, o que acontece? Nesse primeiro trecho aqui, eu tenho um valor de velocidade que é proporcional a K1 vezes esse gradiente aqui, essa diferença de pressão aqui, né? Da mesma forma nos outros trechos, né? Então, se eu pegar, por exemplo, esse trecho aqui, eu vou ter que a velocidade é K2 vezes delta P nesse trecho, que é P2 menos P1. Então, é K2 vezes P2 menos P1. Da mesma forma, nesse trecho aqui, a velocidade é K3 vezes P3 menos P2, né? Dividido pelo comprimento
vamos fazer de conta aqui que esses intervalos têm o mesmo comprimento e vamos fazer de conta que ele é um comprimento unitário, tá? Como é o mesmo comprimento em todos, o comprimento na verdade não vai fazer diferença, tá? Nesse caso particular, obviamente, né? Então, assim, isso significa, em particular, como a velocidade é constante, que o produto aqui, k vezes ΔP, e o produto k vezes ΔP aqui tem que ser igual, tá? Então, se eu tiver uma situação em que K2 é maior que K3, para o produto K2 vezes P2 menos P1 dá igual ao produto K3 vezes P3 menos P2, eu tenho que ter uma relação inversa nos deltas de pressão, tá? Nos gradientes de pressão, né? Esse gradiente de pressão, se a permeabilidade é maior, esse gradiente de pressão aqui tem que ser menor, porque o fluido vai ter a mesma velocidade quando chegar aqui. E como esse meio é mais fechado, eu tenho que aplicar mais uma diferença de pressão maior para conseguir a mesma velocidade, tá? Então, esse é uma característica, né, do escoamento em meios porosos que a gente vai utilizar quando estiver falando sobre técnicas numéricas para resolver esse problema. Bom, então, pessoal, com essa observação aqui eu concluo esse vídeo e espero ver vocês aí no próximo. Obrigado.